Fidelidade e justiça estão no coração de Deus. Ele deu a majestade para a nova Israel. Bom dia para todos que estão vendo e ouvindo o programa hoje de manhã. Eu espero que você esteja sendo abençoado pelo nosso Deus. Eu estou olhando aqui para fora e estou vendo um céu azul, um sol brilhando, um pouquinho de frio, mas Deus está em controle, né? E as bênçãos dele nós vemos em todo lugar. Vejo aqui as árvores balançando com o vento, sinais, não é, do cuidado, do carinho, do poder de Deus em nossas vidas. E eu espero que você esteja contemplando isso, aonde quer que você esteja hoje, durante o seu dia. Vamos continuar falando sobre a história de Israel. Nós estamos já no período dos reis, o período da monarquia, o período da realeza. Começamos vendo na última vez sobre Saul, né? Saul sendo o primeiro rei em Israel. E lembra o povo de Deus olhando para as nações ao seu redor e querendo ser como elas. Esse foi o grande erro da nação de Israel, querendo se assemelhar aos seus arredores. E você se lembra que o apóstolo Paulo, lá na carta aos Romanos, vai falar a mesma coisa, né? No capítulo 12, olha, não se conformem, né? Não tomem a forma do mundo, não queiram se assemelhar ao mundo, mas façam com que o mundo tome a forma da igreja. O povo de Israel deveria ter lembrado disso, né? Deveria ter sido diferente. As outras nações deveriam ter olhado para a nação de Israel e falado: olha o Deus de Israel, olha como é poderoso o Deus de Israel, nós queremos esse mesmo Deus. Mas foi o contrário que aconteceu. A nação de Israel olhou para as nações vizinhas, viu que eles tinham reis e queriam ter agora o seu rei. E você se lembra que, nessa época, Samuel era, então, o último juiz. E por causa dos filhos de Samuel, que com certeza o sucederiam, e eram filhos ruins, a nação de Israel, então, vai escolher, vai fazer essa má escolha de querer ter um rei. E começa com Saul, né? Saul começou bem, você se lembra? Um homem alto, forte, bonito, os mais altos batiam nos seus ombros. Era assim que o povo queria, não é? Um rei visível, um rei poderoso, um rei valioso. Era isso que eles viam nas outras nações. E Deus deu uma pessoa assim para eles. E Saul começou bem. Saul começou muito bem, confiando em Deus, confiando em Samuel como seu profeta. Porque agora, quando o período dos reis começa, nós não vamos ter mais juízes, porque agora o rei é que iria liderar o povo. Mas nós vamos ter os profetas, junto com os reis. Deus vai falar através dos profetas com os reis. E junto com Saul, nós temos Samuel, que deixa de ser o último juiz e agora se torna o primeiro profeta. E o começo da vida de Saul, você se lembra, foi muito boa. Ele conquistou muitos povos, fez coisas boas para a nação de Israel. Mas, como qualquer ser humano, você e eu, ele vai fazer coisas erradas. Ele vai desobedecer a Deus. E nós terminamos no capítulo 15 de 1 Samuel, capítulo 15. E nós terminamos ali vendo uma desobediência de Saul. Você se lembra? Deus havia pedido para Saul destruir todo aquele povo. Ele iria ganhar a batalha. Deus havia dito isso para Samuel. E Samuel disse para Saul: pode ir que você vai ganhar a batalha. E ele foi.
e desobedeceu. Deus havia falado: mate tudo, homens, mulheres, crianças, todos os animais, mate tudo, porque Deus sabia que aquele povo, se ficasse vivo, seria prejudicial à nação de Israel. E Saul foi, conquistou, mas desobedeceu. Trouxe o rei vivo, trouxe gado, trouxe ovelhas vivas. E quando o profeta Samuel foi confrontar Saul, você se lembra? Saul colocou a culpa nos outros. Ah, mas foram os soldados que queriam trazer isso, mas tudo isso para a glória do Senhor. Os soldados trouxeram o gado, as ovelhas, mas nós vamos sacrificar isso ao Senhor. Além de colocar a culpa nos outros, Saul estava justificando o seu erro. E Deus não gostou. E Deus diz para Samuel, no capítulo 15, nós lemos isso, que iria tirar o reino de Saul. Deus fala isso com Samuel e Samuel transmite isso para Saul. E terminamos aqui no final do capítulo 15. Abre a sua Bíblia comigo lá em Samuel, capítulo 15. Vamos começar aqui a continuação dessa história. 1 Samuel, capítulo 15, olha os versículos 34 e 35. O finalzinho do capítulo 15 de 1 Samuel. Então Samuel partiu para Ramá, e Saul foi para sua casa, em Gilgal de Saul. Nunca mais Samuel viu Saul, até o dia da sua morte, embora se entristecesse por causa dele, porque o Senhor arrependeu-se de ter estabelecido Saul como rei de Israel. Que tristeza, né? Que tristeza quando o Senhor Deus se arrepende de ter feito algo. Eu espero que o Senhor Deus não se arrependa de mim, não se arrependa de você, quando nós fazemos coisas erradas contra o nosso Deus. Graças a Deus pelo sacrifício de Jesus, porque agora, por causa do sangue dele, nós temos o perdão dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas desobediências. Mas aqui com Saul, por causa de uma desobediência, culpou o outro, justificou o seu erro. Deus, então, se arrependeu de tê-lo feito como rei em Israel. E vai levar agora alguns anos até que Deus preparasse o próximo rei, que vai ser chamado Davi. Por isso, o rei Saul vai continuar o seu reinado por alguns anos, enquanto Davi vai crescendo em poder e em popularidade. Olha que interessante comigo o capítulo 16 de 1 Samuel. Saul ainda é o rei, mas Davi agora vai ser escolhido como o próximo rei em Israel. E Deus vai estar preparando Davi para esse cargo, para essa função importante de liderar o povo de Israel. Olha o capítulo 16, eu quero ler alguns versículos com você, nessa história interessante de como Deus agora vai escolher Davi. E você vai perceber que é muito diferente de como Deus escolheu Saul. Saul ainda era o rei, e vai ser por alguns anos, mas Deus já escolheu Davi como seu próximo rei. E Deus vai ter que preparar Davi para que ele realmente, de fato, possa ser o novo rei quando Saul for morrer. Olha comigo 1 Samuel, capítulo 16, e você vai notar a diferença
da escolha de Davi em relação à escolha de Saul. 1 Samuel 16, começando no versículo 1. O Senhor disse a Samuel: até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Eu o rejeitei como Deus em Israel. Encha um chifre com óleo e vá a Belém. Eu o enviarei a Jessé. Escolha um dos seus filhos para fazê-lo rei. Primeiro rei da tribo de Benjamim, Saul. Agora este segundo rei da tribo de Judá, Davi. Versículo 2. Samuel, porém, diz: como poderei ir? Saul saberá disso e me matará. Lembra? Saul ainda era um rei. O Senhor disse: leve um novilho com você e diga que foi sacrificar ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrar-se com ele, tremendo de medo, e perguntaram: vens em paz? Olha o profeta de Deus, quanta autoridade o profeta tinha, não é? Versículo 5. Respondeu Samuel: sim, venho em paz, vim sacrificar ao Senhor. Consagrem-se e venham ao sacrifício comigo. Então ele consagrou Jessé e os filhos dele e os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza, este é o que o Senhor quer ungir. Lembra? Lembra como foi com Saul? O mais alto, o mais forte. Samuel está pensando da mesma maneira, né? Viu o filho mais velho de Jessé e disse: com certeza é esse que o Senhor deseja como o novo rei. Versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência, nem a sua altura. O Senhor, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê. O Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Esse também disse: o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samá a Samuel, né? Jessé está levando todos os seus filhos, do mais velho ao mais novo. Mas o Senhor também disse: não foi esse que eu escolhi. Jessé levou a Samuel 7 dos seus filhos. Mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum destes. Olha só. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Vamos parar um minuto aqui e vamos tentar entender o que está acontecendo. Samuel estava pensando que Deus iria escolher alguém como Saul, né? Uma pessoa forte, alta, poderosa, né? O filho mais velho. Deus disse: não. Veio o segundo, Deus disse: não. O terceiro, Deus disse: não. E foi assim com 7 dos filhos de Jessé. Ninguém foi escolhido. E aí Samuel pergunta para Jessé: Jessé, tem mais algum filho aí que você não trouxe à minha presença? Versículo 11. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas, né? Ô Samuel, esse você não quer, ele é muito pequeno, ele é o caçula, eu dei para ele um trabalho que não era muito significante, ele está cuidando das ovelhas, ele deve estar cheirando mal,
Ele deve estar sujo. Esse você não quer ouvir, Samuel. Continuando o versículo 11, Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. Interessante essa história, não é? Da escolha de Davi para ser o novo rei. Todos pensaram que o rei seria o filho mais velho, aquele mais forte, mais valente, como Saul era. Até o próprio Samuel pensou isso. Mas Deus foi mostrando a Samuel que este novo rei, Davi, seria diferente, né? Diferente de Saul. E o versículo 8 do texto que nós lemos, o versículo 7, o finalzinho do versículo 7 é o versículo chave aqui. Deus não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. E esta é uma verdade para você e para mim hoje, não é? Deus não olha a aparência externa. Deus olha a aparência interna, o coração. Isto é muito mais importante para Deus do que a nossa aparência externa. E Deus está dando essa lição para a família de Jessé, para Samuel e agora para todo o povo de Israel. Saul, então, a partir deste momento, se você continuar a leitura do capítulo 16, né, o versículo 14, o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Lembra? Deus havia, então, dado o seu espírito a Davi e retirou o seu espírito de Saul. E Saul passa a ser atormentado. E o jovem Davi é levado à presença de Saul para tocar a sua harpa, não é? Para acalmar o rei Saul naqueles momentos de perturbação. E o tempo vai se passando. E Saul começa a ficar com ciúmes de Davi, não é? E ele tenta tirar a vida de Davi. E dentre esse período, você tem a história que a gente conhece mais sobre Davi e Golias, não é? Você tem essa história aqui no próximo capítulo, no capítulo 17 de 1 Samuel. Eu vou passar bem rápido por essa história, porque eu quero continuar falando sobre Saul. Mas você tem a história que, mais uma vez, o povo filisteu, aquele mesmo povo que sempre atormentou o povo de Israel na época dos juízes. Você lembra da história deles ali, não é? Na época dos juízes? Agora, mais uma vez, está tentando entrar em guerra contra o povo de Deus. E Davi, um dos gigantes, não é? Um dos gigantes dos filisteus, um grande guerreiro, está então atormentando o exército de Israel, dizendo: quem é que vem lutar contra mim? Vamos lutar um a um. Aquele que vencer, vence a batalha inteira, e o outro povo se torna escravo. E o exército de Israel estava com medo. Ninguém tinha coragem de lutar contra o gigante Golias. Ninguém quer lutar contra este gigante. E por vários dias, você pode ler a história ali,
o gigante Golias, estava então conclamando alguém, não é? Para lutar com ele. Bom, o pai de Davi, nessa época, manda o jovem Davi levar um pouco de alimentos, não é? De pães para os seus irmãos, e Davi chega ali e escuta aqueles insultos, não é? Do gigante Golias contra o povo de Deus. E Davi escuta isso e fala: não é possível, não é possível. Como que alguém pode falar assim contra Deus? Eu vou lutar contra Golias, e o Deus de Israel vai me ajudar nessa batalha. E você conhece o restante da história, não é? Davi, então, com a sua funda, com o seu estilingue, não é? Ele consegue matar o gigante Golias, porque confiou em Deus. O exército de Israel estava olhando mais uma vez, lembra? Como os 10 espias na época de Moisés, o exército de Israel estava olhando para o problema. Olha que grande problema nós temos. Um gigante querendo nos enfrentar. Davi, assim como Josué e Caleb, estavam olhando para quem resolve o problema, o Senhor Deus, e conquistaram a vitória. Olha, quando eu e você olharmos somente para os problemas à nossa frente, à nossa volta, nós vamos tremer de medo. Os problemas são grandes, com certeza. Nós vamos tremer de medo e vamos achar que não conseguimos. Mas quando nós olhamos para quem resolve o problema, quando nós deixamos de olhar para o problema e olhamos para quem resolve o problema, o nosso Deus, não importa o tamanho do problema, o nosso Deus é maior e ele nos dá a vitória. E foi assim que Davi pensou, não é? Davi confiou em Deus e Deus lhe deu a vitória. E isso fez com que Davi começasse a se tornar grande aos olhos do exército de Israel. E Saul, vendo toda essa popularidade de Davi, começa a ficar com ciúmes e vai tentar matar Davi por diversas vezes, mas não consegue, porque Deus está com Davi. No capítulo 18 de 1 Samuel, Davi acaba se casando com uma das filhas de Saul, e o seu poder vai ficando cada vez maior. A sua popularidade vai ficando cada vez maior. Mas Saul não gosta e vai perseguir Davi, e Davi precisa fugir. E ele se esconde em cavernas para escapar da morte. Interessante que durante essa época em que Davi está escondido, ele vai escrever muitos dos salmos. Nós temos um livro no Velho Testamento chamado Livro dos Salmos. A maioria dos salmos escrita pelo rei Davi. E temos alguns salmos escritos exatamente nessa época, quando o rei Davi tem que fugir da presença do Senhor e se esconde de Saul. Marque esses números e depois você pode ler na palavra de Deus estes salmos. O Salmo 34, por exemplo. O Salmo 52. O Salmo 56. O Salmo 59. E o Salmo 142. São alguns exemplos dos salmos escritos durante essa época. O Salmo 63, o Salmo 57, são outros exemplos de salmos escritos durante essa época
do rei Davi. Os anos vão se passando, chegamos aqui no capítulo 25 de 1 Samuel, quando, infelizmente, Samuel vai morrer. O grande profeta de Deus, o último juiz, o primeiro dos profetas, aquele que esteve ali com o rei Saul, vai morrer, não é? Samuel já estava bem velho, e no versículo 25, você tem então o relato da sua morte. E agora Saul, que já não tinha mais a presença de Deus com ele, Samuel havia acabado de morrer, vai ficar mais medroso ainda, vai ficar mais com medo ainda. E os filisteus voltam para atacar Israel de novo. E o rei Saul está com medo, porque Samuel estava morto e Davi não e Saul não podia mais consultar a Samuel para ver se iria ganhar a batalha. Lembra, naquela época Deus falava com o profeta transmitia o recado para o rei. Samuel estava morto. Não podia mais conversar com Deus. E Saul não tinha ninguém mais. E ele ficou com medo e não sabia o que fazer, se iria ganhar ou não a guerra. E aqui, no capítulo 28 de 1 Samuel, nós temos uma história muito triste do rei Saul. Já vimos que Deus já havia dito para Samuel que iria tirar o reino de Saul. Já vimos que Deus já havia escolhido o novo rei, o rei Davi. Mas Deus está preparando Davi. Todo esse tempo, Saul continua como rei, apesar da sua desobediência. E agora, num momento de desespero, num momento de grande medo, Saul não tem a quem recorrer, porque Samuel já estava morto. E Saul vai fazer algo aqui no capítulo 28 de 1 Samuel, que Deus havia proibido na sua lei, que Deus deu através de Moisés. Deus havia proibido qualquer tipo de feitiçaria, qualquer tipo de mediunidade, qualquer tipo de falar e chamar os mortos. Isso era proibido na lei que Deus deu a Moisés. E a punição era a morte de quem fazia isso. Saul, o grande rei em Israel, através do seu desespero, do seu medo, ele vai, então, disfarçado, consultar uma médium. Olha que coisa mais triste. Aonde chegou o rei Saul e aonde o desespero pode levar alguém. Se nós estamos tirando nossos olhos de Deus, do resolvedor de problemas, estamos olhando somente para os problemas, nós entramos em desespero e fazemos algo que vamos nos arrepender demais. Fazemos algo contra a vontade de Deus. Saul vai fazer algo aqui contra a vontade de Deus e cujo resultado seria a morte. Ele vai consultar uma médium. Ele vai pedir para essa médium chamar Samuel de volta. Porque Saul queria perguntar para Samuel se eles iriam ganhar a guerra. Olha que ponto o rei Saul chegou. E a história continua que por causa dessa sua grande desobediência, Deus já havia antes concordado, não é, e dito para Samuel que iria tirar o poder de Saul. Mas agora
com essa outra desobediência, Saul vai morrer, né? E os filisteus, então, nesta batalha, conquistam, ganham a batalha. Os dois filhos, ou os filhos, né, de Saul são mortos e o próprio Saul morre nesta batalha. Olha o capítulo 28. Vamos ler só alguns versículos aqui desta terrível história no final da vida do rei Saul. Vamos ler aqui o capítulo 28, dos versículos 4 a 7. 1 Samuel 28, 4 a 7. Vamos começar no versículo 3. Samuel já havia morrido, e todo Israel o havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam os espíritos. Saul fez a coisa certa. Versículo 4. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Quando Saul viu o acampamento filisteu, teve medo. Ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoque espíritos, para que eu a consulte. Olha que desespero. Pula agora para o versículo 19 do capítulo 28. Samuel aqui agora falando com Saul. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e os seus filhos estarão comigo. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Olha o versículo 18. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas. Está se referindo àquela vez que Saul desobedeceu e não matou todo mundo. Ele lhes faz isso hoje. E Saul perdeu a guerra, e ele e os seus filhos morreram. Se você adiantar um pouco a história, vai lá para o primeiro livro de Crônicas. Você está em 1 Samuel, tem 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, e aí os dois livros de Crônicas. E você se lembra que falamos que os dois livros de Crônicas repetem essa mesma história que estamos vendo em Samuel e nos Reis, mas com um pouco mais de detalhes. Olha como essa história é contada em 1 Crônicas, capítulo 10. Vamos ler os versículos 13 e 14. 1 Crônicas 10, 13 e 14, sobre o final da vida de Saul. Saul morreu dessa forma, porque foi infiel ao Senhor. Não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. E assim termina a história de Saul, de uma maneira muito triste, não é? Deus tirando o reino de Saul por causa da sua desobediência, e agora Saul vai morrer, porque consultou a esta médium ao invés de consultar ao Senhor, por causa da sua desobediência. Ele vai ser punido e vai morrer. Um final trágico, um final triste,
para Saul e para os seus filhos. Davi, então, você se lembra, já havia sido ungido por Samuel como novo rei, mas ele ainda não era. Deus está preparando o momento certo. E logo depois da morte de Saul, por algum tempo, houve 2 reis em Israel. No livro de Samuel, vai contar a história do rei Davi. Olha o segundo livro de Samuel, capítulo 2. Vamos ler os versículos de 8 a 11. 2, 8 a 11. Enquanto isso, Abner, filho de Ner, comandante do exército de Saul, levou Isbosete, filho de Saul, a Maanaim, onde o proclamou o rei sobre Gileade, Assuri, Jezreel, Efraim, Benjamim e sobre todo o Israel. Isbosete, filho de Saul, tinha 40 anos de idade quando começou a reinar em Israel. E reinou 2 anos. Entretanto, a tribo de Judá seguia Davi, que a governou em Hebrom por 7 anos e 6 meses. Um período aonde 2 reis governavam o povo de Israel. O filho de Saul, Isbosete, reinou sobre praticamente o país inteiro, mas Davi reinou sobre a tribo de Israel. Deus foi fortalecendo Davi e ele foi vencendo cada vez mais batalhas. E no final, Davi vai vencer uma batalha sobre Abner, o capitão do exército, e Isbosete, o rei. E ele então é proclamado, depois dessa batalha, rei sobre todo o povo de Israel. Olha o capítulo 5 de 2 Samuel, versículos de 1 a 5. Vamos ler esse evento agora importante, aonde Davi, então, se torna rei sobre todo Israel. 2 Samuel, capítulo 5, começando no versículo 1. Representantes de todas as tribos de Israel foram dizer a Davi, em Hebrom: somos sangue do seu sangue. No passado, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem liderava Israel em suas batalhas. E o Senhor te disse: você pastoreará Israel, o meu povo, e será o seu governante. Então, todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi em Hebrom. O rei fez um acordo com eles em Hebrom, perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade
quando começou a reinar. E reinou durante 40 anos. Em Hebrom, reinou sobre Judá 7 anos e meio. E em Jerusalém, reinou sobre todo Israel 33 anos. Agora sim, Davi está pronto para ser o segundo rei sobre todo Israel. E ele reina, então, por 40 anos, começa com 30. Interessante que, se você lembra, em Saul, mesma coisa. Saul começou a reinar com 30 anos e reinou por 40 anos. Davi começa a reinar por 30 anos, com 30 anos, e reina por 40 anos. 7 anos e meio sobre a tribo de Judá. E agora 33 anos sobre o povo de Israel inteiro. Assim como Saul, Davi foi um excelente rei no início do seu reinado. Ele foi o líder do exército de Israel. E ele conquistou muitas vitórias importantes sobre os seus inimigos. Uma das suas vitórias mais importantes foi a vitória sobre a cidade de Jerusalém, a conquista da cidade de Jerusalém. Vamos continuar o texto aqui em 2 Samuel, capítulo 5, começando aqui no versículo 6. E essa conquista vai ser importante, porque agora Jerusalém vai se tornar a capital do império, vamos usar assim, né? Do reino de Israel. Jerusalém. Ali o rei Davi vai morar, ali o rei Davi vai construir o seu palácio e o seu filho, Salomão, vai construir o templo em homenagem, né? Em honra ao Senhor Deus. Essa conquista aqui é importante. Olha então comigo, 2 Samuel, capítulo 5, começando no versículo 6. O rei, né, Davi, o rei Davi e os seus soldados marcharam para Jerusalém para atacar os jebuseus que viviam lá. E os jebuseus disseram a Davi: você não entrará aqui. Até os cegos e os aleijados podem se defender de você. Não deviam ter falado isso sobre Davi, não é? Eles achavam que Davi não conseguiria entrar. Mas Davi conquistou a fortaleza de Sião, que veio a ser a cidade de Davi. Naquele dia, disse Davi, quem quiser vencer os jebuseus terá que utilizar a passagem de água para chegar àqueles cegos e aleijados, inimigos de Davi. É por isso que dizem, os cegos e os aleijados não entrarão no palácio. Davi passou a morar na fortaleza e chamou-a Cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde o Milo. O Milo era um aterro que foi feito. E ele se tornou, o rei Davi se tornou cada vez mais poderoso, pois o Senhor, o Deus dos exércitos, estava com ele. Olha essa mesma história contada lá no livro dos Crônicas. Vai para 1 Crônicas comigo, capítulo 14. 1 Crônicas, capítulo 14, versículo 17. Vamos só ler o finalzinho, é um resumo dessa parte da história do rei Davi. 1 Crônicas 14, 17. Assim, a fama de Davi espalhou-se por todas as terras, e o Senhor fez que todas as nações o temessem.
Davi traz a arca do Senhor, segundo Samuel, capítulo 6, de volta para Jerusalém. E Davi vai se tornando cada vez mais poderoso. Volta comigo para 2 Samuel, continuando a nossa história, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Olha o que diz aqui no versículo 1. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 1. O rei Davi já morava em seu palácio, e o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Davi conquistou muito para o povo de Israel. Davi agora morava em Jerusalém, era a capital. A arca do Senhor foi trazida para Jerusalém. Davi construiu um palácio para ele morar. E durante essa época da sua vida, ele vai escrever mais salmos, que nós temos no livro dos Salmos. E ele escreve, por exemplo, salmos sobre a arca e sobre Jerusalém. Você pode marcar aí, depois você pode ler o Salmo 96, o Salmo 105 e o Salmo 106. E Davi continua sendo um guerreiro poderoso. Davi continua sendo um vitorioso. Nesta época, um outro profeta, um profeta chamado Natã, estava com o rei Davi. Samuel era o profeta junto com o rei Saul. Agora Natã é o profeta junto com o rei Davi. E Davi é vitorioso, ele continua conquistando mais e mais os seus inimigos, e ele estende o território de Israel. Israel se torna muito rico. Capítulos 8 a 10 de 2 Samuel. E Davi escreve mais salmos durante esse período de vitória do povo de Israel. O Salmo número 60, por exemplo, e o Salmo número 110. E Davi vê toda essa riqueza, vê o seu palácio, e ele quer construir, então, um palácio para Deus. Ele quer construir um local permanente, um templo permanente de adoração a Deus. Olha o que acontece lá em 1 Samuel, no capítulo 7. Já lemos o versículo 1, né? Que diz que Davi tinha paz com os seus inimigos, que ele tinha construído um palácio. Olha o versículo 2 em diante. 1 Samuel 7, versículos 2 em diante. Certo dia, Davi disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. E naquela mesma noite, o Senhor falou a Natã: vá dizer ao meu servo Davi, que assim diz o Senhor: você construirá uma casa para eu morar? Não tenho morado em nenhuma casa, desde o dia em que tirei os israelitas do Egito. Tenho ido de uma tenda para outra, de um tabernáculo para outro. Por onde tenho acompanhado os israelitas? Alguma vez perguntei a algum líder deles, a quem ordenei que pastoreasse Israel, o meu povo? Por que você não me construiu um templo de cedro? Agora, pois, diga ao meu servo Davi:
Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens, onde você cuidava dos rebanhos, para ser o soberano de Israel, o meu povo. Sempre estive com você, por onde você andou, e eliminei todos os seus inimigos. Agora, eu o farei tão famoso quanto os homens mais importantes da terra, e providenciarei um lugar para Israel, o meu povo, e os plantarei lá, para que tenham o seu próprio lar e não mais sejam incomodados. Povos ímpios não mais o oprimirão, como fizeram no início, e têm feito desde a época que nomeei juízes sobre Israel, o meu povo. Também subjugarei todos os seus inimigos. Saiba também que eu, o Senhor, lhe estabelecerei uma dinastia. Quando a sua vida chegar ao fim e você descansar com os seus antepassados, escolherei um dos seus filhos para sucedê-lo, um fruto do seu próprio corpo, e eu estabelecerei o reino dele. Será ele quem construirá um templo em honra ao meu nome, e eu firmarei o trono dele para sempre. Eu serei seu pai, e ele será meu filho. Quando ele cometer algum erro, eu o punirei, como castigo dos homens, com açoites aplicados por homens. Mas nunca retirarei dele o meu amor, como retirei de Saul, a quem tirei do seu caminho. Quanto a você, sua dinastia e seu reino permanecerão para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. E Natã transmitiu a Davi tudo o que o Senhor lhe tinha falado e revelado. Davi tem um bom coração. Davi está vendo toda a riqueza em Israel, toda a sua riqueza particular como rei. O palácio enorme que Davi tinha deveria ser algo grandioso, e ele quer construir algo assim para Deus habitar, um palácio, não é? Um lugar onde a arca ficaria e Deus habitaria. E Deus, através do profeta Natã, vai dizer para Davi: Davi, você não vai construir este palácio para mim. O seu filho vai, mas você não vai construir esse palácio para mim. E nós vamos continuar a história do rei Davi. Vamos ver mais e mais conquistas dele na próxima aula. E vamos ver algumas falhas do rei Davi. Davi era um ser humano, como você e eu. E ele vai falhar também. Vamos ver isso na próxima vez que nos encontrarmos aqui. Deus abençoe você. Se lembre dessas histórias do povo de Israel. Lembre-se que Deus não vê o exterior, a aparência. Deus vê o interior, o coração. E quando nós olhamos para Deus, confiamos no seu poder, ele resolve qualquer problema. Se nós olharmos para os problemas, nós vamos ter medo, nós vamos desesperar. E assim como o rei Saul, vamos fazer coisas erradas. Mas quando confiamos em Deus, assim como o rei Davi, o jovenzinho Davi, que venceu o gigante Golias, quando olhamos para Deus e confiamos no seu poder, vencemos todos os nossos problemas. Deus abençoe você, que você tenha um ótimo dia hoje e um fim de semana que está chegando, abençoado por Deus. Ele é o nosso Pai, Deus fiel. Deus fiel.